potência vocal. Como cantores profissionais ganham potência vocal? Como? Como que cantores profissionais têm uma voz potente? Todos precisam ter potência? E nós vamos falar sobre quais os estilos musicais que eu preciso de potência, quais eu não preciso de potência, o que eu preciso ter na minha voz, na minha fisiologia, na minha técnica, para ter a tão sonhada voz de impacto e aquela potência a hora que eu quero recrutar. Mas afinal, quem sou eu na fila do pão? Quem é essa doidona, diferentona que fala que classificação vocal não tá com nada? De onde essa mulher tá tirando essas coisas? Meu nome é Carol Menezes. Eu sou fonoaudióloga, musicista, psicanalista, doutora em ciências da reabilitação. E eu venho há 22 anos trabalhando com cantores profissionais para ter uma voz de impacto. E eu te ensino a dominar as técnicas que cantores profissionais utilizam para ter uma voz de impacto. E eu tô aqui para isso. Hoje nós vamos falar de uma técnica muito importante. E é uma técnica que, na verdade, muita gente me pede. Uma das principais coisas que as pessoas me pedem quando elas vêm para sessão, para assessoria vocal VIP, é que querem ter potência vocal. Eu atendo muito cantor sertanejo e cantor gospel. Que eu mais atendo, cantor sertanejo e cantor gospel. E tem alguns do rock também e outros da MPB, da bossa nova, mas são menos pessoas. Acho que por conta da região, e eu acabei fazendo muito meu nome no gospel e no sertanejo, então eu atendo diversos estados aí nessas áreas. Atendo também pessoas que são do axé, pessoas que são do pagode, mais grande escala, sertanejos e gospel. E os dois públicos, eles pedem muita potência. Os outros públicos que eu atendo, eles querem uma voz firme e mais brilho. Então, né, o que eu preciso fazer para ter potência? Hoje nós vamos falar então como cantores profissionais ganham potência na voz. Mas essa potência na voz, se você é cantor, de repente do MPB e não quer tanta potência, esses exercícios de potência eles podem ser transformados para uma voz firme. Então você pode trabalhar aquela voz de muita potência, que é aquela voz de grande impacto do sertanejo, e também você pode ter uma voz mais firme, os mesmos exercícios. Se eu tiver potência, eu vou perder minha suavidade? Eis a questão. A maioria das pessoas acreditam nisso. Muita gente pensa que se eu ganhar uma coisa, eu perco a outra. Sabe por que as pessoas pensam nisso? Porque muitos professores de canto, muitos fonoaudiólogos falam isso. Muitas pessoas acabam acreditando que se eu ganhar potência, eu perco a suavidade. Ou se eu ganhar agudos, eu vou perder os meus graves. Ou se eu trabalhar os meus graves, eu que canto mais agudo, vou ter dificuldade depois nos agudos. Que essa minha voz vai ficar atrofiada. Eu já escutei até esse termo. Será que isso é uma verdade? Não. Não é uma verdade. Eu preciso, então, trabalhar minha musculatura corretamente. É diferente, tem dois nomes parecidos que são diferentes. Vamos falar de fisiologia vocal, então. A potência vocal é um termo, é um conteúdo que envolve dois grandes pilares do método que eu criei: a fisiologia vocal e a técnica vocal. O terceiro pilar do meu método é o bloqueio emocional, o desbloqueio emocional. Eu preciso estar com o meu emocional ok, porque se eu não estiver com o meu emocional ok, não vai adiantar nada de técnica, nada de fisiologia. A potência vocal é um negócio que às vezes a gente acha que a gente não precisa. Se você é um cantor gospel ou um cantor de MPB bossa nova, às vezes você fica achando que não é necessário na sua vida a potência. Eu queria muito tempo força de voz quando eu era mais jovem e eu não conseguia gritar, pra vocês terem ideia. Eu tentava gritar, e tipo, saía meio quebrado, ou eu cantava. Dizia, tipo assim, não era um grito, não conseguia. Nossa, o pessoal aqui do prédio, enfim, daqui a pouco bate na porta alguém aqui perguntando se eu tô bem. Mas eu não conseguia fazer um grito assim. Por quê? Não saía, era um negócio que não saía. E aquilo para mim era um absurdo. Mas o que eu escutava das professoras de canto e das regentes de coral era: que maravilha, você é abençoada com uma voz linda de anjo.
Eu falava, mas que nhaca, eu não quero ter voz de anjo coisa nenhuma, eu quero ter uma voz firme, eu quero ter uma voz potente, eu quero gritar a hora que eu quero que essa voz saia do jeito que eu quiser. Isso para mim era muito difícil e sempre era tratado como um dom. Então assim, você tem o dom do agudo da voz suave, o outro tem o dom da voz grave. E eu ficava pensando, por quê? O que o outro tem que eu não tenho? O que eu tenho que ele não tem? E foi aí que eu precisei estudar demais, estudar muito para chegar então nesse resultado que eu cheguei do método Carol Menezes, que é o método de fisiologia vocal, técnica vocal e desbloqueio emocional. Então eu percebi que tinha a ver também com o emocional. Então, uma primeira coisa que a gente vai falar é de potência vocal. Não vou conseguir potência vocal, força vocal, se eu for fofinha. Se eu não tiver um momento na minha vida em que eu coloco o negócio no lugar, que eu mato a cobra e mostro o pau. Por quê? Porque se você é aquela pessoa fofinha que eu tinha uma raiva dentro de mim, eu era uma pessoa muito firme, falava as coisas, mas eu era muito delicada e era tudo errado, sempre errado se posicionar, é errado porque Deus não gosta, ou porque você vai ofender as pessoas. Claro que eu fui aprender a ser assertiva, a saber colocar as coisas, mas eu fui estudar outras coisas, fui estudar a dinâmica dos grupos, psicanálise em grupos, fui estudar psicanálise e tantas outras coisas para saber ser assertiva, né? Quando você é mais jovem, às vezes você não sabe qual que é o ponto de equilíbrio ali que você precisa fazer. Mas o que eu percebi em todo esse estudo, em todo esse tempo de estudo, que as pessoas muito fofinhas, elas têm mais dificuldade de ter potência vocal. Por quê? Porque não condiz com o seu emocional. Então já coloco para vocês um ponto muito importante. Potência vocal, se você não tiver firmeza de vida, de pensamento, você dificilmente vai ter firmeza vocal. Por quê, gente? Porque a voz justamente é o produto final da soma do seu corpo, da sua fisiologia, da sua anatomia, da herança que você tem genética transgeracional e da sua emoção. Tudo que você viveu desde o ventre da sua mãe, tudo que você sofreu, tudo que você passou, todas as coisas que você teve que enfrentar na sua vida. E eu percebo que quanto mais coisas a gente tem que enfrentar na vida, mais a gente acaba, das duas uma. Ou você vira a vítima, o coitadinho, o ai como eu sofro, ou você resolve pegar a rédea da tua vida firme, pegar o boi pelo chifre e resolver o que você tem que resolver. E eu fui para o lado de pegar o boi pelo chifre muitas vezes na minha vida. Nesse processo, eu percebi que minha voz foi mudando. Simplesmente de mudar o meu interior, simplesmente de perceber que eu precisava ter uma postura diferente da vida, eu já mudei a minha voz. Outra coisa que muda a voz, mas já vou avisando, é possível trabalhar essa potência vocal sem trabalhar o emocional? Sim, é possível. O que eu estou dizendo é que naturalmente você trabalha com a voz quando você muda o teu emocional. É um impacto direto, não tem como separar. É mais fácil trabalhar a potência vocal numa pessoa que tem uma firmeza de vida dentro, né? Se é uma pessoa toda suave, toda delicada, é muito mais difícil, porque não vem, tá? Então, às vezes, a gente precisa trabalhar também esse emocional, ok? Não é porque eu não tenho medo de cantar em público que eu não tenho alguma trava emocional. Muita gente me questiona isso. Carol, eu acho que eu não tenho nenhum bloqueio emocional para cantar porque eu canto tranquilamente na frente de qualquer pessoa. Então, isso é bem importante vocês entenderem. Não tem como eu separar, não tem como eu separar a minha voz da minha emoção. Está totalmente ligado uma coisa com a outra. Totalmente ligado. A sua voz é o produto da soma da sua genética, da sua anatomia e fisiologia, de tudo que você viveu lá desde a tua infância no sentido emocional, da transgeracionalidade, ou seja, de tudo que vem aí de herança,
de todos os seus antepassados, é uma mistura de tudo isso. Então não tem como eu separar isso da sua voz. Por quê? Vocês podem perceber. Se eu tô assim, eu tô triste, geralmente a pessoa quando tá triste, tirando aqui, por exemplo, talvez vocês nunca vão perceber se eu tô feliz, triste, brava, tirando quando eu conto pra vocês, mas dificilmente quem vai perceber com uma pessoa que trabalha com voz profissional, porque a gente mascara, né? Às vezes, quando eu tô extremamente cansada, é o dia que eu tô mais elétrica, por exemplo. Mas, por exemplo, uma pessoa que tá triste, ela não vai estar só com semblante triste. Em geral, a pessoa começa a falar assim, com a voz um pouco mais para baixo. Então ela vai fazendo inflexões para baixo, ela fala sem tanta melodia na voz, né? A sua prosódia fica alterada, uma voz mais monótona. Se a pessoa tá alegre, às vezes ela vem te contar um negócio, não tem amiga, né? Ou, você não sabe, você não acredita, tem que te contar, preciso te contar uma novidade. Geralmente é mais agudo, mais rápido o jeito de falar. Então tem uma série de coisas que a gente imprime na nossa voz quando a gente está triste, quando a gente está feliz, quando a gente tá com dor. Não tem como. Você tá cantando com dor no dedão do pé, vai ter voz de dor no dedão do pé. Então a voz, ela imprime tudo o que tá lá dentro de você. Então a potência não vai ser diferente. Preciso ter potência vocal? Não. O que você precisa ter é firmeza vocal, de pregas vocais, força muscular, para você poder ter potência se você quiser, tá? Se você não quiser, você não precisa usar. Mas é importante que você tenha essas fibras musculares recrutadas, firmes, com tônus, com força, porque se você precisar usar, você vai saber usar, e essas mesmas fibras ajudam a sustentar suas pregas vocais, para que você faça sem esforço, para que você cante sem esforço vocal, ok? Então, você não precisa, tem vários estilos. Todos os estilos requerem potência? Não, nem todos, mas todos requerem firmeza. Então, às vezes você tem aquele tremidinho na sua voz e você não sabe de onde vem. Aquele tremidinho pode ser falta de apoio? Pode. Muitas vezes a gente já resolve aquele vibrato que não é vibrato, que parece um carneirinho, no final da frase. Esse que cai a energia assim, dá um espasmo, é falta de apoio. Mas, além do apoio respiratório, você também precisa trabalhar a firmeza das suas pregas vocais. Porque senão, você vai ter uma voz soprosa demais. Por exemplo, essa voz soprosa demais é porque você não tem firmeza. O ar passa pelas pregas vocais e elas se abrem, tá? Então, quer dizer, essa soprosidade pode ser por falta de firmeza nas pregas vocais ou por alguma alteração vocal mesmo. Se você usa a voz de forma inadequada, é bem possível que você vai ter ali um trem a mais que não era para ter, um nódulo, né? Fenda, alguma coisa que está errada, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, quais estilos eu tenho uma voz mais suave, eu não preciso de tanta potência? MPB, eu não preciso de tanta potência, é mais suave, é a bossa nova. Alguns estilos dentro do gospel, outros dentro do gospel, tem que ter muita potência, berra o tempo inteiro, tem gente. Então, assim, é de 0 a 100 em 2 segundos o gospel. Pode ser, depende muito da denominação religiosa e do carisma daquela religião ou daquele grupo. Por exemplo, dentro da igreja católica vai ter a ala mais tradicional, a ala da renovação carismática, que é pentecostal, né? Então a voz ali na renovação, ela vai variar de grupo para grupo. Nas igrejas evangélicas mais pentecostais, a maioria dos cantos são com mais impacto, com mais expressividade vocal, tem que ter força, tem que ter potência. Se você for acompanhar o canto de uma igreja, por exemplo, adventista, eles usam muito trios, muitos quartetos, ou seja, uma voz mais suave. Então, assim, depende muito do carisma da igreja. Outros estilos, por exemplo, sertanejo, você precisa de muita potência. Então, o sertanejo no Brasil, ele teria uma semelhança com o belting americano. Em que sentido, Carol? No sentido de potência e de frontalidade. Eu trago essa voz aqui para frente para ter um timbre mais metálico
E eu tenho que trazer essa voz com uma força, um tônus. Então a potência ela é muito importante para o sertanejo, tradicionalmente. Com exceção de uma moda, por exemplo, uma moda de viola, que é bem mais chorada, mas assim, a gente escuta as gravações às vezes antigas, tem uma mania às vezes do sertanejo de cantar com a voz nasal, mas na verdade, porque naquele tempo, aquelas gravações, elas ficavam com timbre metálico, porque a gravação era ruim. Então captava muito o médio da voz. Aí o povo fica tentando imitar e tá imitando de acordo com o feedback auditivo ali daquele momento, tá? Então, assim, a gente tem que ter sempre muito cuidado. Ou vai cantar às vezes sei lá, uma seresta, alguma coisa assim, que as gravações eram ainda ruins, já é uma época melhor, mas ainda eram ruins. Tem ainda aquele timbre muito na máscara, e às vezes não é porque era realmente assim, é porque o resultado da gravação é esse, é o que se tinha de recursos na época. É possível cantar como vocês quiserem, inclusive cantar forte sem fazer esforço, tá? Cantar forte, cantar com esforço são coisas muito diferentes. Isso é muito importante que vocês pensem. Cantar forte é uma coisa, cantar com esforço é outra. Então, agora que a gente está encaminhando para os exercícios, o que é cantar com potência? É cantar forte ou cantar com esforço, tá? Cantar com peso, cantar com uma voz mais pesada, falar com uma voz pesada é uma coisa. Eu falei com uma voz pesada aqui para vocês e nem por isso vocês estão vendo as minhas veias saltando, os meus músculos apertados. Eu estou recrutando uma musculatura do meu corpo que eu não preciso recrutar essas aqui que vocês acham que tem que recrutar toda vez, ok? Então é muito importante que vocês dividam na mente de vocês o que é cantar forte e o que é cantar com esforço. Cantar forte sem esforço é possível. Cantar forte com conforto, qualidade, brilho é possível. Isso é uma coisa que eu preciso que vocês entendam e assimilem. Eu posso cantar do jeito que eu quiser, sem esforço. Uma vez eu vi um vídeo eu recebo às vezes de amigos, Carol, você viu aqui esse professor falando isso? Quando é muito contrário ao que eu falo, às vezes alguém me manda. Eu evito até olhar, porque, enfim, eu nem tenho tempo de estar procurando essas coisas, né? Cada um faz o seu e tá tudo jóia. Mas a pessoa falou assim, tem gente por aí falando que você não precisa fazer força para cantar. Como você vai cantar forte sem fazer força? Você precisa sim fazer força na musculatura. Veja bem, fisiologia vocal. Vamos estudar fisiologia? Vamos estudar técnica vocal? Para acionar a musculatura não precisa fazer força. Para você fazer um agachamento, você precisa fazer força. Você precisa ter acionado a musculatura correta ali. Pernas, glúteos, não é isso? Abdômen. Então você precisa ter um acionamento muscular. Mas não é força. Não é, perdão, é força muscular, mas não é esforço. Você pode se cansar sim, porque você está fazendo um trabalho muscular. Agora, cantando, quando você está no processo de aquisição de tônus, às vezes ali, se você era igual eu já fui, se você é igual eu já fui, aquela vozinha totalmente branquinha, suave, que vai cantar parece um anjo, você não tem força muscular nenhuma, no começo pode ser que você sinta arder, pode ser que você sinta cansaço. Por quê? Porque você está trabalhando, mas não fazer esforço, porque se você faz esforço, você trabalha outra musculatura. Olha só, se eu vou fazer isso aqui com o meu braço lá na academia, quem vê pensa que malha muito, né? Tudo bem. Se eu vou fazer isso aqui lá na academia e eu faço isso aqui, ó, eu tô trabalhando a musculatura que eu queria trabalhar lá, entre as escápulas, queria, né? Não quero trabalhar trapézio e musculatura do pescoço, escaleno, esternocleidomastoide. Se eu tô fazendo isso aqui, ó, eu tirei totalmente a força muscular do lugar que eu queria trabalhar. Totalmente. Então, veja só, adianta eu tô, de repente, pegando mais peso. Por quê? Ai, tá, assim eu pego 5 quilos
Assim, eu tô pegando 10. Mas não tá adiantando nada. Tô malhando faz um mês e o lugar que eu queria malhar não melhora. Adianta? Não, não adianta. Por quê? Porque quando você está recrutando uma outra musculatura, você acaba usando aquela lá para fazer a força junto com a outra. Então não adianta de nada você pegar muito peso, mas usando um monte de músculos juntos. Você precisa recrutar a musculatura específica. Por isso eu preciso entender, voltamos ao pilar do método Carol Menezes, cantor profissional faixa preta. Eu preciso entender a fisiologia, o que cada exercício faz nas minhas pregas vocais. Se eu não ativar a musculatura correta, eu posso pegar 10, 15, 20 quilos e aquela musculatura vai continuar fraca. Isso é muito comum na academia e na técnica vocal, porque as pessoas não ativam a musculatura que eu preciso ativar e acaba recrutando outros músculos, tá pegando peso, tá pegando carga, e aí, ó, pasme, muitas vezes a pessoa tá cantando com potência. E aí eu vejo lá a síndrome do Zezé acontecendo. A pessoa tá fazendo aqui, tá fazendo aqui, tá fazendo aqui. Síndrome Zezé de Camargo, para mim, tem 3 fases. Aqui, aqui e aqui. Então a pessoa tá lá na fase 1, na fase 2, na fase 3 da síndrome do Zezé e ela canta com a puta de uma potência, uma mega potência. Aí você segura o pescoço da pessoa no lugar, solta toda essa musculatura. A pessoa vai cantar, acabou a potência da pessoa. E aí, o que vocês me dizem disso? Então o que acontece? A potência dela não era pela musculatura correta, que é de potência. Não era pela musculatura de pregas vocais e musculatura intrínseca, musculatura de voz. Então a pessoa acaba fazendo um esforço enorme e cada vez ela precisa de um pouquinho mais, porque daí ela canta com potência aqui, daqui a pouco não faz mais diferença, ela tem que fazer isso. Daqui a pouco ela não tem a potência mais que ela queria, porque a musculatura não foi feita para isso, essa do pescoço. Essa do pescoço é para sustentar a laringe, tá? Então, ela vai procurando ajustes. Tirou esses ajustes inadequados do pescoço, não tem força muscular. Por quê? Porque a pessoa não fez a musculação correta lá na musculatura que precisava. Vamos acionar essa musculatura então com exercício, gente? Então vamos lá. A gente vai fazer um acionamento da musculatura que vocês precisam para cantar. Então eu vou passar um exercício para vocês. Para eu passar esse exercício, eu queria que vocês cantassem alguma coisa antes em casa, tá? Canta um parabéns para você, canta uma música, um pedaço de uma música lá que você gostaria de trabalhar esse trecho. Vamos lá. Cantaram, gente? A gente vai fazer um exercício agora que é muito simples e ele dá um impacto na hora, mas ele faz uma certa força. O que eu preciso que você faça em casa é cuidado com o esforço vocal, tá? Então, para começar, vocês vão soltar a musculatura de vocês e eu quero que vocês façam um bocejo bem grande, tá? Esse bocejo não é aquele bocejo performático de tá? É um bocejo que você vai puxando. Ai, que delícia. Quanto mais sincero, melhor. Puxa o ar. Puxa. Imagina que o final do céu da boca vai erguendo. Esse é o exercício para potência? Não. Eu estou alongando, abrindo a estrutura para preparar para o exercício de força, tá? Vamos lá. Puxa o ar, faz um bocejão bem grande. E agora a gente vai fazer um exercício assim, ó. Vocês vão tampar a mão, vão fazer uma concha com a mão e vão tampar a boca inteira. Tampa. Tampa mesmo, como se tivesse alguém segurando, tá? E vocês vão fazer a mesma música que vocês cantaram agora há pouco. Se foi parabéns pra você, vai ser parabéns pra você. Se foi qualquer música aí, o Dorivaldo sugeriu é o amor, qualquer música, tá? E vocês vão fazer com som de vrr. Só que olha só, não é para fazer vrr, vrr. O pescoço está no lugar. Eu quero que vocês imaginem que o som vem lá de dentro, tá? Tampa e faça vrr. Esse aqui, ó. Sei lá, qualquer música. Parabéns pra você.
E agora em seguida canta de novo a música que vocês estavam cantando. Faz o exercício, mão fecha bem, faz o som de V, canta na hora. Deu resultado? Deu diferença? Esse exercício ele serve para acionar a musculatura. Eu digo para ela, filha, vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Então, ele é um exercício que ele entraria numa sequência de exercícios de potência que eu trabalho. Esse exercício é um exercício tradicional da fonoaudiologia, tá? Esse é um exercício que chama firmeza glótica. É um dos poucos exercícios que eu utilizo que não fui eu que inventei. Eu sou meio diferentona e eu gosto de trabalhar. Esse é um exercício muito antigo da fonoaudiologia. Só que às vezes as pessoas usam sem saber da fisiologia. E aí usa errado, tá? Então toda vez que eu vou usar um exercício, eu preciso saber exatamente o que ele faz nas minhas pregas vocais e como usá-lo, tá? Então, assim, eu consigo realmente ativar a musculatura. Para eu ter potência vocal, eu preciso de 3 coisas muito importantes, além da questão de desbloquear a minha emoção. Eu preciso ter uma ressonância adequada, uma ressonância que traga essa potência. Eu preciso respirar da forma correta e eu preciso ter força de pregas vocais. Hoje vocês viram que se eu ativar a musculatura das pregas vocais, eu consigo melhorar as minhas pregas vocais, a minha força, e melhorar muito a minha potência. Além disso, a gente pode trabalhar a potência com a respiração e com a ressonância. Tchau, tchau, gente. Um beijo.